Ok, vamos dar continuidade no nosso curso de eletromagnetismo. Então, faremos agora um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente vai ter o seguinte: o campo elétrico na posição R, ele vale a carga vezes R sobre RA. E a gente quer fazer os cálculos aí, né? Então, nesse caso, a gente tem que o A, a gente quer calcular, o rotacional do E, a gente quer calcular o divergente do E, se o E tem essa característica aí, né? A gente quer calcular a densidade de carga e a gente quer calcular o potencial. Então, vamos começar com aqui o A, né? Então, o campo elétrico, ele vai ser QR, né? Ou seja, então é X, X' mais Y, Y' mais Z, Z', sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a sobre 2. Na componente X do rotacional, a gente sabe que ela é o quê? Ela é a derivada de EZ com relação a Y menos a derivada de EY com relação a Z. E aí, se eu derivo com relação a Y, o que vai dar? Primeiro eu preciso saber quem é a derivada do EZ com relação a Y, né? Seja a derivada com relação a Y. Quem é a componente Z? A componente Z é Z sobre isso daqui. Ou seja, é Z vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos a sobre 2. Então, a derivada da componente Z com relação a y vai ser igual, se eu estou derivando em relação a y, o z para mim é uma constante, né? Então aqui vai dar z, e aí derivando isso aqui com relação a y, eu vou ter menos a sobre 2, né? Então eu tenho menos a sobre 2z, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, e aqui subtrai de 1. Ok? E multiplico pela derivada disso aqui com relação a y, que no caso é 2y. Eu posso cortar isso daqui. Ok? Por outro lado, o que vai mudar quando eu fizer a derivada com relação a... Quando eu fizer a derivada de y com relação a z, né? Então vamos... O que vai mudar quando eu derivar y com relação a z? Bom, aqui já vai ser agora que troca, né? Aqui vai ser y e aqui z. Aqui é y, aqui é z. Aqui vai ser y, aqui z. Aqui vai ser y, certo? E aqui vai ser z. Bom, percebe que, na verdade, eu tenho as duas vão dar iguais, né? Então, isso implica que a derivada de EZ com relação a y é igual à derivada de
é y com relação a z. Então, isso implica que essa componente do rotacional aqui, ó, vamos lá, vou colocar aqui, ela vai ser igual a zero, porque esses são iguais, a diferença é igual a zero. E as outras componentes são a mesma coisa, né? Então você vai mostrar que você consegue de maneira equivalente. Bom, para a gente mostrar que dá zero, eu vou pegar esse que a gente já fez aqui para deixar mais. Vou escrever um pouquinho, ampliar um pouquinho mais, né? Ó, aqui o resultado eu posso escrever como sendo o quê? Porque isso daqui na verdade é o r ao quadrado, né? Então, elevado a isso aqui, vai ficar o quê? Menos a yz, e aí menos a yz, aqui dentro, o que é aí dentro? Isso aqui é r ao quadrado, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, mais e ao quadrado é r ao quadrado. Aí fica a potência de potência, fica o 2 aqui, vai multiplicar por isso aqui, que vai dar o quê? Vai dar menos a, menos 2. Vai cortar aqui e vai ficar menos 2. Então fica menos a, menos 2, passa para baixo, a ao quadrado. Então aqui tem o r ao quadrado. Passa 2, né? Então, e também esse daqui vai dar a mesma coisa, né? YZ sobre R ao quadrado. Os outros são bem parecidos, né? O que vai dar a componente Y? Que vai ficar derivada com relação a Z de EX menos a derivada de EZ com relação a X. Só que o que vai acontecer? Aqui onde era YZ, aqui dava YZ. É só isso que vai mudar. Então aqui onde é XZ vai ficar menos XZ sobre R quadrado, se você fizer a conta, né? Menos, e o outro vai dar a mesma coisa. XZ sobre R quadrado, ou seja, isso daqui vai dar zero. E aí a mesma coisa vai acontecer, né? Vou colocar aqui um então. A mesma coisa vai acontecer com a componente Z. Na componente Z, você vai ter Z, aqui XY e aqui XY. E aí você tem XY, aqui XY que dá zero. Então, no final das contas, o rotacional tem todas as componentes iguais a zero. Então, o rotacional desse campo, rotacional do campo elétrico aí, será igual a zero. Então, o item A a gente já resolveu. E agora a gente pode partir para o item B. No item B, a gente quer, como eu acabei de olhar ali, ó, a gente viu que ele está pedindo o quê? O valor do divergente do campo elétrico. Ok? Então a gente tem que o campo elétrico ele é isso daqui, né? Então vou copiar aqui, né? Vou colocar aqui.
a gente sabe que quem é o divergente? O divergente, ele é... Então aqui é o operador nabla, né? Então aqui é x derivada com relação a x mais y derivada com relação a y mais z derivada com relação a z. Produto escalar. Então, a divergência de E vai ser o quê? Vai ficar componente x vezes componente x. Então, vai ficar derivada com relação a x da primeira componente, que é... Aí repete tudo isso aqui, ó. Ok? Mas aí vai ser a mesma coisa, isso aqui y, né? Vai ser a componente y vezes a componente y, que é isso aqui, né? Então vai ficar o quê? Igualzinho isso aqui, só que trocando x por y. E o outro, obviamente, idêntico. Só trocando, fazendo a mesma troca. Aqui é z, e aqui é z. Vou fazer só um deles, e aí o resto é exatamente igual, né? Esse vai ser igual aqui. Vai ficar... posso reescrever, né? Jogando isso aqui para cima. E aqui colocando menos. E aí, derivando isso aí, eu vou ter o Q, derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro, tirei já o Q evidência, primeiro pela derivada do segundo. Derivando o segundo, vai dar menos A sobre 2. Então ficou aqui primeiro, vou fazer assim, colocar chaves aqui, vezes a derivada do segundo. Então fica menos A sobre 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos A sobre 2 menos 1. Ok. Agora, eu vou dar uma encolhida aqui, porque na verdade apliquei até errado a regra da cadeia, né? Porque aqui, ó, na verdade tem que buscar para a derivada disso aqui, né? Que no caso, com relação a x, dá 2x. Então, aqui eu vou cortar o 2, com esse 2 aqui. E aí eu posso tirar em evidência isso daqui tudo, ó, é R
elevado a menos A. Então eu posso tirar a evidência, né? Quando eu tirar para fora, né? Fica Q sobre R elevado a A. E aí vai ficar, sobra 1 aqui, né? Porque eu tirei ele para fora aqui. E esse daqui, o que esse aqui é? Isso daqui é R menos A, digamos, que é poder deixar a evidência. Só que eu tenho que somar os expoentes, né? Então eu teria que multiplicar ainda por um R. Na verdade, se eu pensar, essa parte aqui de dentro é o que? R ao quadrado, né? Então fica a potência de potência e multiplica lá fora. Então fica R a menos A menos 2, né? Então é isso aí, na verdade. Então fica R menos A menos 2. Então isso aqui fica menos, aí fica x vezes x ao quadrado. Então fica aqui x ao quadrado, e esse R a menos A, isso aqui é a mesma coisa aqui, vezes R a menos 2, né? Só que esse aqui eu já tirei fora, né? Então ficou faltando esse R quadrado que eu posso colocar aqui embaixo. E encerrou, né? Só isso. Ok. Só que eu posso somar, eu vou ter que somar esses três, né? Então, quem é o divergente do campo elétrico? Eu vou somar os três, então vai ficar Q sobre RA vezes 1 menos x ao quadrado sobre R ao quadrado, mais Q sobre RA 1 menos y ao quadrado sobre R ao quadrado, mais Q RA 1 menos z ao quadrado sobre R ao quadrado. Então eu vou ter que o divergente de E é igual a Q sobre RA, e aqui dentro eu tenho 1 menos x ao quadrado sobre R quadrado, mais 1 menos y ao quadrado R quadrado, mais 1 menos z ao quadrado R quadrado, e aí o divergente de E é igual a Q RA, 1 mais 1 mais 1 é 3, menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre R ao quadrado. O que eu fiz aqui? Tem um erro, né? Sim, eu engoli desde o começo aqui, ó. Quando eu fiz a derivada, tem esse A aqui que eu esqueci, ó. Tem esse A aqui. Então esse A ali tá bem aqui, ok? Então tem esse A que eu esqueci. Então significa que eu tenho um A aqui, tem um A, é 1 menos A, que é 1 menos A, que é 1 menos A, aqui é 1 menos A, aqui é 1 menos A, e aqui é menos A. E é obviamente que isso aqui é igual a 1, né? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Por quê? Porque
porque x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então significa que divergente de E é igual a Q sobre R elevado a A vezes, vou colocar assim, igual divergente de E é igual a 3 menos A vezes Q sobre R A. Né? Então, esse aí é o item. Vou trocar isso aqui, né? É só desse exercício aqui, né? Só para ficar claro que eu estou falando esse é o resultado do exercício. Tá? E o item B, né? Então, a gente calculou o rotacional, calculou o divergente. Então, vamos ver o que ele pede no item C. Então, no item C, ele quer que você calcule a densidade de carga associada a esse campo aí, né? Então você vê que todas as coisas estão associadas, né? Se você conhece o campo, você conhece o potencial, você conhece a densidade de carga, né? Todas elas estão relacionadas. Então, em vez de eu posso calcular qual é a densidade de carga, né, associada com esse campo aí. A gente sabe que o divergente de E é igual a densidade de cargas sobre ε0. Então, eu vou ter que a densidade de cargas vai ser o que? Vai ser ε0 vezes o divergente de E. Então, a densidade de cargas é igual a 3 menos A vezes Q sobre R elevado a A vezes ε0. Ok. Vamos lá para o item D. Então, no item D, o que ele está pedindo? O potencial, né? E aí nós vimos que quem é o potencial? O potencial é menos integral de infinito até R de EdL, ou seja, integral de linha. Então, o potencial vai ser igual a menos integral de infinito até R de Q né, é o que? QR sobre RA. Só que R quem é? É R vezes o versor R. Escalar o DL. E quem é o DL? O DL é DR, nesse DLzinho aqui. É DR, R. E a gente tem, então, que isso aí é igual a menos integral de infinito até R. Percebe que, como o campo ele é conservativo, né, porque o rotação é igual a zero, eu não preciso usar o vetor R, porque ele está sendo integrado ao longo do raio, né?
Basta integrar, aliás, eu posso integrar em outro caminho, mas se eu integrar ao longo do raio, o resultado vai ser o mesmo. Não interessa qual é a direção. Então eu integro só ao longo do raio. Então basta usar a variável R aqui, né? Porque o campo é conservativo. Então eu tenho que... Aqui vai ficar R. R dividido por RA é igual a RA1 menos A. E R escalar R é igual a 1. Né? Então, o resultado final é que isso aqui dá isso daqui. Né? Então, por que R virou isso aqui, né? Porque o campo é conservativo, né? Então, podemos integrar ao longo do raio, que é o caminho mais simples, né? Então não tem por que integrar outro caminho, integra ao longo do raio, que é o caminho mais simples. Então vai ser só ir variando R aqui. Ok. Então esse potencial na posição R vai ser igual a essa integral. É a integral da função potência, né? Então dá menos que, fica R A1 menos A mais 1 sobre R A1 menos A sobre 1 menos A mais 1. Ok? De infinito até R. Ou seja, se eu... então vai dar menos que nisso, vezes R a 2 menos A, considerando que o expoente aí dá, ou seja, o A maior do que 2, isso aqui é decrescente, né? Então no infinito ele vai para zero. Então isso aqui daria isso aqui, né? Ou seja, daria R menos o valor infinito, né? Que daria zero. Ok? O que acontece no caso de A negativo? Caso de negativo, nós precisamos descartar uma constante divergente. Né? Que é exatamente isso daqui quando o R vai para o infinito. Só que não tem, mesmo que essa constante seja infinita, né? Como essa constante ela vai aparecer em todos os pontos, se eu pego ela no infinito e digo que ela é zero, a diferença de potencial não vai ser zero, né? Então a diferença de potencial com relação a esse potencial no infinito não vai ser zero, não vai ser infinito, né? Então significa que mesmo que eu tenha uma constante lá infinita, eu consigo descartar essa constante e ter esse potencial. No caso do para A igual a 2, o que acontece? A gente já vai ter isso daqui, né? Mesmo cálculo que a gente fez agorinha, tudo igual, né? Opa, R elevado a A, tudo igual, né? Tudo como a gente começou aqui o cálculo, certo? Tudo idêntico, com a diferença que esse A aqui é 2. Então, na verdade, aqui vai dar, simplificar, né? Vai dar só R. Isso aqui vai sumir, então vai dar isso aqui. E aí, nesse caso, vou ter menos que
de infinito até R. Então eu tenho aí que essa integral é neperiano de R, né? De infinito até R. E aí isso vai dar menos que neperiano de R, menos que neperiano do infinito, né? Que é uma constante de infinito que a gente vai descartar também, né? Então, aqui também mesma coisa. Precisamos descartar a constante infinita. Em outras palavras, né, o valor do potencial não importa, né? Isso na verdade, não tem nem muito sentido falar no valor do potencial. O que interessa é a diferença de potencial, né, entre os pontos. Então, se eu tenho no ponto A um valor infinito e o ponto B é o potencial em A mais 10 volts, o potencial em B vai ser infinito. Só que a diferença de potencial é 10 volts. Então, o fato de ser infinito não é problema, porque o que interessa é a diferença de potencial. Ok, então a gente chega aí nesses valores. Essa é a solução do item D, né? Então a gente encerra aqui essa questão, esse exercício. No próximo vídeo a gente vai resolver esse exemplo, né? Aliás, no próximo vídeo a gente vai resolver mais um exemplo, tá? Aqui relacionado com esses conceitos que a gente estudou no capítulo de eletrostática.